Vamos celebrar, hey, hey, vamos celebrar, vamos celebrar. Ressuscitou o Senhor, a paz do Senhor, crianças. Como estão vocês? Como é que vocês estão? Tia estava morrendo de saudade de vocês. Olha só a nossa mesa como está linda. Sejam bem-vindos a mais uma EBD online da nossa igreja. Que coisa boa! Qual será o nosso tema depois que tu entrou cantando essa música? Mas antes da gente descobrir o nosso tema, a gente vai orar. Então chama papai, mamãe, pega a tua Bíblia, pega a tua lição dos juniores, tá? A gente tá com a sala dos juniores e vamos fechar os olhinhos e entregar essa aula ao Papai do Céu. Fecha teus olhinhos, Papai do Céu. Nós te agradecemos por essa manhã tão maravilhosa, Senhor, na nossa EBD. Senhor Jesus, que eu possa aprender da Tua Palavra. Senhor, que eu creia cada vez mais na Tua Palavra. Fica conosco, vai abençoando, abençoa papai, abençoa a mamãe e cuidando de cada um de nós. Amém! E sejam bem-vindos! O que é que a gente vai falar hoje? O que será a história de hoje? É uma história tão maravilhosa, crianças. É uma história que emociona a gente. Eu comecei cantando o quê? Que nós vamos celebrar. Celebração da vida. Sabe qual é o tema de hoje? Hoje é a lição 12, tá? Dos juniores. E o nosso tema é Cristo venceu a morte. Eu tenho certeza que vocês já sabiam que eu estava falando sobre ele. Cristo venceu a morte. Tia vai pegar aqui na nossa Bíblia, tá? Essa história, quem não tem a lição, vai lá em Mateus, no capítulo 27, o versículo 45 em diante, vocês vão ver essa história. Mas o memorizando da gente, tia vai ler na Bíblia, tá? Que é em João, capítulo 6, e o versículo 47, que diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Olha que coisa linda. Sabe quem falou isso? Foi Jesus. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. A gente pegou aqui na Bíblia e agora tia trouxe pra gente aqui decorar o nosso memorizando. Olha ele aqui. Olha como ele diz. Plano perfeito, né? Porque a gente tem que crer em Jesus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê tem a vida eterna. João, capítulo 6 e o verso 47. Vamos repetir? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem falou isso foi Jesus. Fica onde? Em João, capítulo 6 e o versículo 47, né? E Jesus, ele ama muito as pessoas. Jesus, ele veio. Para quê, crianças? Para nos salvar. A Bíblia diz que Deus, ele amou tanto, a gente pecou, olha só, a gente errou. O coraçãozinho da gente era assim, limpinho. Mas a gente errou. A gente pecou. A gente começou a fazer maldade com as pessoas, desobedecendo mamãe, desobedecendo papai, implicando, fazendo coisas erradas, chamando palavrão, coisas feias que não agradavam a Deus. E o coração ficou assim. Mas Deus amou tanto a gente, tanto que ele enviou Jesus. Pra quê, tia? O filho dele, o único filho que ele tinha, para morrer em morte de cruz pelos nossos pecados. Jesus veio para derramar o seu sangue, sofrer. Jesus sofreu tanto por nós, mas assim nós fomos perdoados. E hoje a gente tem a esperança, né? De um dia morar com Deus. Olha aqui, ó. Olha esse versículo aqui, diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Onde eu encontro isso? Em João 3:16. É a nossa Bíblia que fala isso, tá, crianças? Então, Jesus, quando Deus enviou Jesus, ele nasceu na cidade chamada Belém. E Jesus era criancinha, ele cresceu e ele continuou obedecendo ao papai, obedecendo à mamãe, fazendo tudo o que Deus tinha dito a ele. Quando Jesus
já estava formado, já bem grande, né? Já estava no auge da carreira dele. Então Jesus, ele curou pessoas, ele tinha o poder, ele era o Filho de Deus. Ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele curou uma mulher que tinha fluxo de sangue, ele curou a filha de Jairo. Olha quanta coisa boa Jesus fez. Mas, para que os nossos pecados fossem perdoados, foi necessário, crianças, que Jesus morresse numa cruz. E ali, muitos creram nele e outros não. Então Jesus, ele foi condenado à morte de cruz. Mas será que ele teve medo? Mas ele não fugiu não dessa morte não. Ele se entregou por nós, por amor a nós. E a Bíblia conta que Jesus, quando ele foi ali levado àquele calvário, que ele carregou aquela cruz pesada, ele foi chicoteado, que colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele. Quanta dor ele sofreu, quanta dor, quanto amor que Jesus não tinha por mim e por você. A Bíblia conta, crianças, que na sexta-feira, na hora nona, já era 3 horas da tarde, quando colocaram já Jesus naquela cruz, que pregaram os espinhos, que pregaram os pregos nas mãos dele, nos pés dele, e ele já não estava mais aguentando tanto sofrimento. A Bíblia diz, lá em Mateus, no capítulo 27 e o 47, que diz que ele olhou para o céu e ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus já não estava mais aguentando tanta dor. Ele era Deus, mas ele era carne, ele sentia aquela dor. E ele não aguentava mais. Por que me desamparastes? Mas também ele olhou para o céu e disse: Deus, Pai, perdoa aquela multidão que estava ali, fazendo aquela maldade com ele. Perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E às 3 horas da tarde, criança, sabe o que aconteceu? Ele olhou e disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que ficou tudo escuro ali, tudo escuro. O sol já não dava mais luz, a lua não deu luz também. E Jesus morreu. Houve terremoto, houve tremores de terra. E os soldados que estavam ali, vendo, os soldados que colocaram ele naquela cruz terrível, eles começaram a acreditar e disseram: Eita, verdadeiramente este era o Filho de Deus. E ali Jesus morreu pelos nossos pecados. A Bíblia diz que até o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Foi tanta tristeza. E um homem chamado José de Arimateia, como era mesmo o nome do homem? José de Arimateia. Ele foi falar para pedir o corpo de Jesus, para que ele pudesse embalsamar o corpo de Jesus e levar ali para aquela tumba da família dele. Ele tinha uma lá que podia colocar Jesus e permitiram. Então Jesus estava morto e levaram Jesus e colocaram Jesus naquela tumba fria. Mas os homens se lembraram que Jesus tinha dito que ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque o poder estava na mão dele. Ele sofreu, mas ele sabia que ele tinha a chave da morte. Sabe o que aconteceu? A sua sexta, o sábado, quando foi no domingo, crianças, algo diferente aconteceu. O que será que aconteceu? Onde é que estavam os discípulos que eram os seguidores de Jesus? Os discípulos estavam escondidos com medo e Jesus estava lá. Mas os homens, quando lembraram que Jesus disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria, eles colocaram 2 soldados. Tia só trouxe um, mas foram 2, tá? 2 soldados ali, ó, na porta,
para que ninguém removesse aquela pedra pesada, ninguém ia conseguir remover aquela pedra. Só que eles esqueceram que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem todo o poder. No terceiro dia, a Bíblia diz que veio um anjo como um raio, crianças. E esse anjo veio e houve um terremoto, uma explosão, igual um raio, e pá, empurrou aquela porta. Os soldados que estavam ali começaram a ficar com medo. Eles ficaram parados, sem saber o que falar. Não sabiam como é que conseguia mover aquela pedra. Aquele que serve a Deus sabe, né? Então o anjo moveu a pedra. Sabe o que aconteceu, crianças? No terceiro dia, aquele que sofreu tanto, que derramou sangue pelos nossos pecados, ele ressuscitou. Jesus Cristo Nazareno. Jesus ressuscitou. Já não estava mais morto. E ele então saiu para resolver o que ele tinha de resolver. E sabe, vinha 2 discípulas de Jesus, Maria e Maria Madalena. Elas vinham conversando no caminho. Quem será que vai remover a pedra? Vamos lá, vamos limpar o corpo dele. Elas foram lá no túmulo para limpar o corpo de Jesus. E elas foram chorando, muito triste. E quando elas chegaram lá, elas tomaram um susto muito grande. Onde está o meu mestre? Elas começaram a gritar, cadê o meu mestre? Por que tiraram o corpo dele daqui? Por que fizeram isso com o meu mestre? E elas ouviram um anjo que estava sentado em cima da pedra e disse, por que choram? O que fazem aqui? Por que estão procurando o vivo entre os mortos? Jesus ressuscitou. Ele não está mais aqui. Eu acho que eu imagino o coração delas acelerado, a alegria que elas tiveram. Jesus ressuscitou, mas cadê ele? E mesmo assim elas angustiadas, aquela agonia, cadê Jesus? Onde é que está Jesus? De repente ela escuta a voz, Maria, Maria. E era Jesus, gente. Jesus veio ao encontro delas e disse, não chorem, eu estou vivo. Eu não prometi que ao terceiro dia estaria vivo? Eu acho que eu, sendo Maria, eu ia ficar tão alegre, com tanta vontade de correr e dar um abraço no meu mestre. Mas eu acho que quando elas forem, Jesus disse, não me toque, eu ainda não fui para o Pai. Sabe o que Jesus falou para elas? Corram, vá até os discípulos, digam a Pedro, falem com Pedro e avise aos discípulos que eu estou vivo. Aleluia, glória a Deus. E elas saíram correndo felizes para dizer que aquele túmulo estava vazio. Jesus não estava mais naquele túmulo. Olha o nosso título. Cristo venceu a morte, aleluia, ele não estava mais lá, porque ele veio para morrer pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, assim como o Pai ordenou. Então, crianças, alguns creram nele e o receberam, e a estes ele deu o direito de se tornar filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. A gente encontra na Bíblia em João, capítulo 1, versículo 12. Então Jesus encontrou-se novamente, sabe com quem? Com os discípulos. E a Bíblia diz que quando ele encontrou os discípulos, ele disse, paz esteja convosco. Imagina a alegria dos discípulos que estavam com medo, que estavam tristes pela morte de Jesus. E agora eles viram Jesus ressuscitado. Oh, aleluia, que coisa boa no coração desses discípulos. E Jesus disse, vão e façam discípulos e os batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus foi embora e nos deixou sozinhos? Então, ele disse, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. E ele nos deixou o Espírito Consolador. Isso não é bom, crianças? Olha só. Aí tem aqui, ó. Só existe um caminho. Quem é esse caminho? Jesus. Esse nome tão pequenininho de 5 letras, mas que fez tanta coisa boa por nós. Não é 5 letrinhas. JESUS.
SOS. O nome dele é tão pequeno, mas vale pelo mundo inteiro. Eu gosto do pequeno nome Jesus. E Jesus está vivo, crianças. Jesus está vivo. Como a gente pode sentir, tia, que ele está vivo? Quando eu oro, ele me responde. Eu oro, eu falo com ele. Quando eu vejo uma plantinha nascendo, eu vejo a presença do Senhor. Quando eu vejo que meu amigo estava doente, eu orei e ele ficou curado. Eu sinto a presença do Senhor ao nascer de uma criança, ao nascer de uma planta, ao nascer do dia, a gente respirar. Então, Jesus está vivo, crianças. E levem esse anunciado para os amiguinhos de vocês. Não esqueçam. Feche os olhinhos de vocês. Vamos orar e entregar essa aula ao Papai do Céu. Papai do Céu, nós te agradecemos porque tu morreste por nós. Tu sofreste, Jesus, naquela cruz pelos nossos pecados, mas tu estás vivo. E eu posso, Senhor, agora estar, Senhor. Tu és a ponte que me liga a Deus. Tu és a ponte que me liga ao céu. Obrigado, Papai do Céu. Continua presente nas nossas vidas. Amém! Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.